Bem, vamos agora finalizar a última parte do conteúdo da prova, hoje e amanhã. Distâncias, tá? Então vamos falar um pouquinho de distâncias hoje. Falar de distâncias. A gente quer exatamente, como a gente sabe calcular retas, planos, né? E pontos, sabe que existem pontos. A gente quer calcular distâncias entre esses entes, né? Entre essas figuras. Será que eu consigo calcular, por exemplo, a distância de um ponto a uma reta? Ou de duas retas? Ou de uma reta de um plano? De dois planos? De dois pontos? Então, a brincadeira agora é a gente calcular esse tipo de distância, tá? Encontrar numericamente uma forma de calcular essas distâncias, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar a distância, tá? Entre pontos, retas e planos. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver 3 dessas possibilidades, ou seja, distância entre 2 pontos, um ponto e uma reta, e, finalmente, um ponto a um plano. Tá? Na próxima aula, a gente finaliza reta e um plano, 2 retas e planos. Distância entre 2 planos. Tá? Que é amanhã, a próxima aula. Então, vamos lá. Vamos começar. Vou começar com o mais simples, 2 pontos. Tá? Então, primeiro, né, vamos pegar aqui distância entre 2 pontos. Entre 2 pontos. Como é que é isso? Dados 2 pontos, né? Dados 2 pontos, que eu vou chamar de P1 e P2. P1, X1, Y1, Z1 e P2. X2, Y2, Z2. Ok? Então, a distância entre eles vai ser uma regra simples, né? Eu pego P1 menos P2 e tento calcular a distância, tá? A distância entre eles. Indicada por, vou chamar de D de P1, P2, tá? É o comprimento do segmento. Se eu tenho 2 pontos, eu ligo os segmentos, né? Observa o seguinte, se eu tenho 2 pontos, né? P1, P2, eu vou pegar o segmento que gera, P2 menos P1, né? Ou o que seja, e calcular exatamente esse tamanho, né? O que eu quero é esse tamanho, essa distância aqui é o tamanho, né? É o tamanho. Esse tamanhozinho aí. Isso aqui é a distância D. Então a distância de P1 e P2 é o comprimento do segmento, né? P1, P2. Então, indicada por P1 e P2, é o comprimento. É o comprimento do segmento P1, P2. Tá? Vamos escrever assim. Então, né? E a gente sabe como calcula exatamente esse comprimento, né? É a norma do vetor. Se eu tenho P1, P2, P1, P2, o segmento P1, P2 me dá um vetor. Então, eu tenho um vetorzinho aqui. Vou colocar aqui de preto. Tem um vetor aqui. Então, preciso calcular a norma desse vetor. E a norma a gente sabe calcular. Então, vamos escrever isso. Então, quem é a distância de P1, P2? Vocês acharam que nunca mais ia olhar isso, né? Então, isso daqui é quem? Isso aqui é a norma de P1, P2, do vetor. Do vetor. Só que eu sei quem é P1, P2. É P2 menos P1. E eu sei quem é a norma. É a raiz quadrada das entradas ao quadrado. Somadas, né? Obviamente. Deixa eu ver se vai dar para colocar todo mundo aqui. Vamos lá. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado.
Ora, isso é a distância. Tá? Exemplo simples, né? Um exemplozinho simples. Um exemplo é você pegar dois pontos quaisquer, sei lá, A igual a, pegar aqui 1, 2, 3, e B igual a menos 2, 1 e 1. Então, eu quero calcular a distância de A até B. Tá? Observe que a gente está calculando o módulo, tá? Então, essa distância aqui sempre vai ser positiva, tá, pessoal? Já que você está calculando a norma dele, observe que isso aqui é um quadrado. Então, a primeira coisa, por favor, na hora da prova, não me cheguem com a distância negativa. Então, tanto faz você calcular x2 menos x1, como x1 menos x2. Elevado ao quadrado, isso vai ser um número positivo. Não esqueçam disso, tá? Então, beleza, sei lá, calcular a distância de A a B. Vamos pegar a B, distância, né? Desculpa. Então, quem é a distância? Pergunta, né? A distância de A até B. Quanto é isso? Primeira coisa, encontra o vetor. Então, quem é o vetor AB? É B menos A. Isso daqui é B, as entradas de B menos A. Menos 2 menos 1, menos 3. 1 menos 2 dá menos 1. 1 menos 3, menos 2. Pronto, agora eu vou calcular a norma. Então, a distância de A até B nada mais é do que a norma do vetor AB. Vetor AB. Que é a raiz quadrada de quem? De cada elemento ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 1, mais 4. 9 mais 1, 10. Mais 4, raiz de 14. Pronto. Essa é a distância. A distância de A e B é de 14 unidades de comprimento. Tá? Simples, tá bom? Agora vamos para o segundo caso. Agora eu quero pegar um ponto e uma reta. Né? Um ponto e uma reta. Então, a distância de um ponto a uma reta vai ser exatamente eu conseguir pegar o ponto, um ponto qualquer, e um outro ponto da reta que forme um ângulo de 90 graus. Né? Observe o seguinte, ó, se eu tenho dois pontos, né? Imagina que eu tenho um ponto aqui, e eu tenho uma reta R aqui. Tá? Então, a brincadeira vai ser o quê? Eu tenho que calcular, de alguma forma, o ponto que vai me dar exatamente se eu pegar esse ponto P0 e cair na reta no ângulo de 90 graus, porque essa distância é a menor. Observa que eu poderia calcular aqui, ó. Deixa eu chamar isso aqui, P2. Essa distância aqui de linha. Só que essa distância de linha não é a menor. Tampouco essa, P3, de duas linhas. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, de fato, quando a gente calcular a distância do ponto P0 à reta, vai ser essa distância D. E se eu sei quem é exatamente esse ponto P1, né? Quem é o ponto P1, a gente vai ver como é que a gente vai encontrar ele. A gente sabe que a distância pode ser calculada da maneira anterior, ou seja, é a norma do vetor P0, P1. Tá? P0, P1. Então, vamos passar essa ideia agora do papel, dessa figurinha, para a parte numérica, matemática da coisa. Então, eu quero calcular exatamente essa distância de P0 até P1. Eu vou apagar aqui para fazer uma figurinha mais limpa, para a gente ir olhando, analisando. Beleza. Então, item 2, segundo, distância de um ponto. Distância de um ponto a uma reta. A uma reta, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular, né? Dado um ponto, né? Dado um ponto que eu vou chamar de P0 e uma reta R. Uma reta R, tá? A distância, tá? De P0 a R, indicada por D de P0 R, é igual à distância,
tá? Vou fazer aquela figurinha lá, vou escrever aquela figura lá. A distância de P0 a P1, P0 a P1. Quem é P1? Onde P1 pertence à reta, obviamente, tá? É o pé da perpendicular de P0 a R. Então, é exatamente o quê? Quem é o pé da perpendicular? Eu tenho um ponto P0. Desculpa. Eu tenho um ponto P0. Tenho a reta R. Então, quem é o pé da perpendicular de P0 a R? É exatamente eu pegar aqui, ó, descer perpendicularmente e encontrar esse ponto P1, que eu denotei de P1. Então, a distância de P0 a R é exatamente a distância de P0 a P1, que a gente já sabe calcular. A grande questão é como encontrar P1. Tá? Como encontrar P1. E é isso que agora a gente vai fazer. Tá? Então, vamos lá. A gente tem duas possibilidades, né? A gente pode ter um ponto fora da reta, que é esse caso. Fora da reta. E a gente pode ter esse P0 pertencendo à reta. Então, se o P0 pertence à reta, eu não tenho o que fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é, eu dou um ponto e uma reta, pega esse ponto e joga na reta. Se esse ponto pertencer à reta, então a distância é zero. Então, vamos fazer logo o caso mais simples, né? Observe que P0 pertence a R, se e somente se a distância de P0 a R é zero. Tá? Então, eu não vou, esse é o caso mais simples. Se o ponto está na reta, a primeira coisa que você tem que fazer, daí caiu uma questão lá, ponto e reta, calcula a distância. A primeira coisa, eu vou pegar esse ponto e jogar na reta. Se ela pertencer, esse ponto pertencer à reta, acabou, a distância é zero. Agora vamos para o caso contrário, que é exatamente o caso que está na figura em vermelho aqui para vocês. Beleza. Suponha que P0 não esteja em R, né? Que é o caso bacana, né? Suponha que P0 não pertença, não pertence a R, tá? Não pertence a R. Seja P um ponto qualquer da reta, sejam P um ponto qualquer da reta R e V o vetor diretor, que a gente já sabe calcular também. E V o seu vetor diretor, Tá? Então, beleza. Então, agora eu apareci com dois outros entes aqui, né? Eu apareci aqui com P0, com P, e tenho ainda agora o vetor diretor, né, da reta. Vou colocar aqui o vetor diretor mais escuro. Esse aqui é meu vetor diretor, V. Tá? Isso aqui é a reta R. Deixa eu aumentar a reta R para cá. Tá? Então, agora eu tenho o vetor diretor e tem um ponto da reta qualquer. Ponto qualquer. X, Y, Z qualquer. Tá? Vamos ver onde é que a gente vai chegar. E ver se é o vetor diretor. Como P0 não está na reta. Como P0 não está na reta, os vetores V e P, P0 são LI, obviamente. Porque quem é o vetor P, P0? Vou escrever aqui de vermelho. Esse aqui é o vetor que eu quero. Tá? É P0 menos P. Então, obviamente, o vetor diretor V, que está na cor escura, com P, P0, eles são LI. Tá? São LI. Então, peraí. Eu aprendi que se eu tiver dois vetores que são LI, eles vão me gerar, que negócio bacana, um paralelogramo. Né? A gente já sabe disso. Ele gera um paralelogramo. Aqui, ó. Eu vou chamar esse pontinho aqui de Q0 e esse ponto aqui embaixo de Q.
A gente sabe, ele gera um paralelogramo. Tá? São bem interessantes as questões dessas distâncias. Tá? Então vamos escrever isso. Então agora a gente sabe que tem dois vetores LI, então gera um paralelogramo. Né? Logo, são ali. Logo, geram um paralelogramo. Ora, então, observa que o que eu tenho que encontrar é esse carinha aqui, ó, do paralelogramo. Tá? É exatamente esse cidadãozinho que eu quero encontrar. Ou seja, o P0 até P1. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer aquelas continhas de produto vetorial. Produto vetorial. Então, logo gera um paralelogramo. Ora, por um lado, a área do paralelogramo, a gente sabe calcular, né? O paralelogramo Q0, P0 é igual a V opa, desculpa, escrever assim, é igual a norma de V vezes, né, porque é um número, lembra que isso aqui vai ser a norma, tá? Um número, vezes P1, P0. Isso é o quê? Base vezes altura, tá? P1, P0. Isso aqui a gente já sabe, tá? Isso aí vocês conhecem desde sempre. V é exatamente esse comprimento e eu quero essa altura, tá? V, P1, P0. Por outro lado, a gente aprendeu no curso que a norma do produto vetorial entre V e P0 também dá a área do paralelogramo, que é que eu vou fazer igualar as duas coisas. Por outro lado, vamos escrever isso, eu não sei se tem espaço, tem, perfeito. A área deste mesmo paralelogramo é igual a o módulo, tá? Ou a norma de V produto vetorial com quem? V vetorial com PP0. PP0. Quem não recorda isso, olha as aulinhas do outro, da outra unidade. PP0. Então, eu vou igualar. Se eu tenho duas áreas da mesma figura e elas são iguais, significam dizer que esse cara é igual a esse. Então, vamos igualar. Daí o que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que V P1, P0, vetor, isso é igual ao produto vetorial de PP0. Lembra que P1 é o danado do que eu preciso, tá? P1 é o que eu preciso, porque eu preciso calcular a distância. Ora, mas que é isso aqui? É a distância. A gente acabou de fazer, ó. Vamos voltar aqui. Quem é a distância de dois pontos? É a norma dele. Opa, perfeito, ó. Esse aqui é a distância. É meu D que eu estou procurando. A distância da reta ao ponto P0. Observa que V é um vetor não nulo, já que eu tenho uma reta, né? Não pode ser nulo, então é o vetor diretor. Então eu posso simplesmente dividir e encontrar a distância. Simples, né? Daí, assim, vamos passar, isso aqui vai ficar para vocês. Assim, quem é P1, P0, que é o dito que eu estou procurando, é a norma do vetor diretor e em cima o produto, a norma do produto vetorial entre o vetor diretor e P0. Tá? Então, é exatamente o que eu queria calcular. Ou seja, a distância de P0 a R, que é o que eu quero, é esse número aqui. Ó. É igual a esse
cidadão, um número, né? Sobre o módulo de a norma de V. Então, essa é a distância. Precisa decorar isso? Não. Observa que a gente não decorou nada. A gente simplesmente fez uma figurinha e foi encontrando o que a gente precisava e usando a parte inicial do curso, que a gente trabalhou a questão de linearidade, cálculo de produto vetorial e etc. Ok? Beleza. Vamos agora ver um exemplo. Né? Ver um exemplo. Exemplo. Para a gente ir para a última parte da aula, que é exatamente calcular a distância do ponto a um plano. E a brincadeira vai ser parecida. Exemplo. Exemplo. Determine. Determine as distâncias dos pontos A e B. Opa, tenho que dizer que é um ponto, tá? 1, menos 1 e 4. E B igual a 6, menos 3 e menos 1. A reta R. A reta R. Tá? Cujas equações simétricas são Então, vou dar as equações simétricas da reta. Tá aqui na minha folha. X menos 2 sobre 4. Y menos 3. E Z menos 1 sobre menos 2. Tá? Menos 2. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pela figurinha que a gente viu anteriormente, encontrar o danado do vetor diretor. Quando eu dou a equação simétrica, o vetor diretor são esses elementos aqui. Então, vamos lá. Então, solução. Vamos fazer, né? Vamos lá. Vamos fazer. Solução. Temos que o vetor diretor da reta R a gente sabe quem é, o vetor diretor é 4i menos 3j, todo mundo está vendo aí, menos 2k. Esse é o vetor diretor da reta R. Ou seja, quando eu tiver a forma simétrica, basta eu pegar exatamente esses elementos, que é o que aparece na paramétrica multiplicando pelo t, ou pela variável lá livre, né? Que é real, parâmetro, né? Então, perfeito. Então, esse é o meu vetor diretor, tá? Agora eu vou pegar um ponto P, né? Um ponto P da reta, né? Um ponto P da reta, um ponto qualquer da reta. Aí, ó, pessoal, isso é a gosto do freguês, tá? Eu vou pegar o ponto que já tá me dado aqui na minha cara, que é menos 2, 0 e menos 1. Ou e 1, né? 2, 0 e 1, tá? Por quê? Porque é mais fácil de eu trabalhar. De onde é que vem isso, professor? Daqui, ó. Ó, como é que eu encontro a equação paramétrica? Eu vou dar só um time, eu não sei se vocês lembram, mas só para relembrar, né? Vou colocar aqui numa rascunha. Como é que eu encontro a equação paramétrica desse negócio aqui? Eu igualo tudo isso a um parâmetro t. Então vai ficar x igual a 2 mais 4t, y igual a 3 menos 3t e z igual a 1 menos 2t. Então observa, ó, vou botar isso aqui, 0 menos 3t. Então o que é que a gente precisa para gerar a reta? Um ponto e um vetor. Esse daqui é meu vetor diretor. Tá aqui. E esse aqui é meu ponto.
Ah, professor, eu não quero pegar esse ponto. Fica à vontade. Só que a chance de você se embananar é muito maior. Se o ponto já está na minha cara aqui, ó, para que eu vou inventar? Então, eu vou pegar um ponto da reta. Vou pegar 2, 0 e 1. Tá? Temos que o vetor diretor da reta é isso. Agora, seja... Epa, desculpa, aqui. Seja P, vou chamar de 2, 0 e 1, um ponto da reta. Tá aqui no meu rascunhozinho. Vou deixar isso aqui para vocês. Tá? Beleza. Então, o que é que eu tenho que calcular? Então, eu tenho que saber o que é que acontece entre o vetor diretor, tá? E o ponto AP, por exemplo. Eu quero primeiro ver o que é que acontece. Ele quer determinar a distância dos pontos A e B à reta. Tá? Tenho 2 pontos. Então, vamos ver o que é que acontece com o AP e depois acontece com o BP. Tá? Fica à vontade aí. Eu vou fazer primeiro com A. Então, vamos calcular. O vetor, eu tenho um ponto, né? Então, vamos fazer uma figurinha. Eu tenho um ponto A, tenho danado uma reta. Tenho danado uma reta, R. Tenho já o vetor diretor da reta, V. Tenho o ponto da reta. E agora eu tenho que calcular o produto vetorial de quem? De V com PA. Observe que eu não preciso nem olhar lá para as contas, tá? Para aquele negócio lá que eu coloquei anteriormente. É só fazer a figurinha. A mesma coisa você vai fazer com B. Eu vou fazer só com A, vocês façam com B. Né? Então, vamos lá. Vamos calcular, né? Então, eu estou pensando que o ponto A está fora, né? Está fora. Se eu posso chegar e calcular e ver se o ponto A está dentro da reta. E ser zero a distância. E aí eu já mato. Mas vamos fazer aqui a coisa bem heurística, assim. Então, beleza. Então, o que é que eu quero calcular agora? Eu vou calcular, então, o produto vetorial entre PA e V. Tá? Então, vamos calcular. Ou V e PA. Então, vamos escrever assim. Então, quem é o produto vetorial entre V e o vetor AP ou PA? Tá? Aí é indiferente, como eu disse a vocês. Porque depois a gente vai pegar a norma. Então, vocês podem calcular AP ou PA. É indiferente. Vamos lá. Quem é isso? Quem não lembra vai relembrar agora. Isso é I, J, K. E aí, quem é meu vetor? V. 4, menos 3 e menos 2. Vamos colocar aqui. Quem é meu ponto P, A. Aí eu tenho que exatamente agora fazer a diferença. Como é AP, é P menos A. 2 menos 1. Então, eu vou colocar aqui no meu outro rascunhozinho aqui, ó. Quem é o vetor PA, né? AP, que eu estou calculando, é P menos A. Então, P, 2 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. E 1 menos 4, menos 3. Se eu não tiver feito nada errado. Tá? Depois vocês conferem. Menos 3. Então, vamos jogar aqui, né? Meu vetor, AP. 1, 1, menos 3. Aí vocês vão calcular esse determinante. Você vai dar um vetor. Então, calculando esse determinante, vamos lá. Daí, eu não vou calcular, vocês já sabem calcular determinante. Vou pegar aqui já a resposta. V vetorial com AP é o vetor 11i mais 10j mais 7k. Depois vocês conferem, tá? Porque de vez em quando eu erro essas continhas. Beleza. Tá aí. Tá aí o vetor. Então, a gente já sabe que como encontrar a área do paralelogramo. A gente tem uma área aqui do paralelogramo, né? Que lembra? A gente fez isso no coisa. Eu vou calcular a área desse paralelogramo. Tá? Mas o que eu quero mesmo é exatamente um pontinho que está aqui, ó. Em vermelho, que eu vou chamar de P0. Essa é a distância. Essa é a distância. Que a gente vai daqui a pouco chegar nela. Então vamos lá. Então vamos calcular por um lado a área do paralelogramo, né? Calculando a área, então, logo, o que é que eu tenho que fazer? Aí vai dar um número grande, mas paciência. Isso aqui é VAP. Isso aqui é 11 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Depois vocês veem quanto é que dá isso. Eu acho aqui na minha conta deu raiz de 270. Não sei se é, mas deem uma olhada depois. Tá.
Então, por um lado, a gente sabe quanto é que vale isso aí. Por outro lado, eu sei que é base vezes a altura é o que eu preciso. Ou seja, eu preciso desse danado aqui, né? Deixa eu chamar aqui de D, né? Ó, eu preciso desse D na figurinha. Então, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa calcular a norma do vetor V, a norma do vetor V, que eu não calculei ainda, e dividir esse produto vetorial, a norma desse produto vetorial que a gente encontrou por esse vetor V. Então, vamos ver quanto é que é isso. Além disso, quem é a norma de V? A norma de V é raiz de, vamos olhar aqui, 4 menos 3, eu tenho que ver aqui, não tenho, né? Ó, decorem aí para mim, 4 menos 3 e menos 2. Vou levar ao quadrado cada entrada. 4 menos 3 menos 2. Se eu não fiz nada errado, é isso. Vamos conferir. Isso, 4 menos 3 e menos 2. Isso daí vai dar exatamente raiz de 29. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 20. 3 ao quadrado, 9. 29. Raiz de 29. Tá? Perfeito. E agora eu quero a distância. A gente sabe que a distância, que é esse Dzinho, vai ser o quê? Vai ser a norma desse vetor dividido pelo vetor diretor. A norma do vetor diretor. Portanto, finalmente, né? Finalmente, o que é que a gente tem? A distância de A até R é exatamente o quê? É VAP, produto vetorial em norma, dividido pela norma de V. Que é quem? Que é exatamente esse número estranho, que obviamente eu vou deixar do jeito que está aqui, 270 sobre raiz de 29 unidades de comprimento. Não precisa racionalizar isso, pessoal. Pode deixar assim na hora da prova, sem nenhum problema. Eu quero saber se vocês vão conseguir chegar até aqui. Tá? Pronto, isso daqui termina. Façam o segundo item, né? A distância de B até R. Quanto é? Tá? Exercício. Tá? Eu fiz o A até R, façam B até R. Tá? Para finalizar a aula, vamos para a terceira distância, que é de um ponto a um plano. Tá? Distância de um ponto a um plano. Exercício. Resposta, para vocês tentarem mostrar isso. Resposta é que B pertence a R. Se B pertence a R, a distância de B até R é 0. Prove. Beleza. Tá. Perfeito. Última parte, né? Uma parte da aula de hoje. Para amanhã a gente concluir. Vamos agora para a distância de um ponto a um plano. Terceira. Isso aqui que eu estou colocando aqui. Só para o terceiro. Distância de um ponto a um plano. Tá? Para a gente finalizar a aula de hoje. Beleza. Então, o que é que eu quero? Eu te dou um plano, fazer uma figurinha como aquela inicial. Eu te dou um plano, que a gente acabou de fazer dos pontos. Dou um plano e te dou um ponto. Da mesma forma que anteriormente. A gente tem dois casos a analisar. O ponto pertencente ao plano, não tem o que fazer, distância é 0. Então, a gente vai, obviamente, pegar o caso sempre mais complicado. Não foi o que aconteceu aqui, né? Nesse item 2, mas, bem. A gente vai pegar o caso que o ponto está fora, para fazer graça, né? Para ter uma gracinha. Então, o que é que eu quero? Eu quero também analisar qual é essa distância. Então, eu quero analisar que distância é exatamente essa. Ou seja, pegar o ponto, descer no pé do plano,
eu tenho um ângulo de 90 graus. É nesse ponto que eu tenho que calcular essa distância, que eu vou chamar aqui de P1. Então, é aqui que eu quero calcular. Então, tudo vai recair na distância de pontos, moralmente. Mas a dificuldade é encontrar esse D aqui, né? Essa distância. Essa distância, tá? Então, da mesma forma que a anterior, eu vou pegar um ponto qualquer do plano, tá? E vou ver o que é que acontece na seguinte situação. Ó. O que é que acontece aqui? Observe que eu tenho um triângulo, né? Deixa eu só melhorar essa figura. Ó, o que é que acontece aqui? Tá? Então, eu vou ter um vetor PP0, um vetor PP1, e eu quero saber exatamente o que é que acontece nessa altura aqui desse triângulo, que é o D. Qual é a altura desse triângulo? Se eu encontrar a altura desse triângulo, eu estou encontrando a distância. Então, a mesma coisa, a gente vai ter que, por um lado, a gente sabe que a distância vai ser do ponto P0 a P1, que eu sei que é a norma de P0 a P1, essa é a distância. E, por outro lado, a gente sabe como é que encontra essas figuras geométricas, como é que dá através de produtos vetoriais, projeções e etc. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos olhar para essa figura e vamos estudar ela. Vou escrever o que é que a gente tem que fazer. Tá? Antes de chegar na equação. Vamos lá. Dado um ponto, dado um ponto P0 e um plano π, tá? A distância de P0 a π, indicada por distância de P0 a π, tá? É igual à distância de P0, tá, a P1. E mais uma vez, a brincadeira é encontrar quem é dessa distância, né? Exatamente quem é esse P1 que vai me ajudar a calcular essa distância, né? Onde P1 é o pé direito, ou melhor, o pé direito não, desculpa. O pé da perpendicular, o pé da perpendicular baixada de P0 P0 a π. Esse é o P1, tá? Isto é, quem é a distância de P0 a P1 e P0 a π, é exatamente a norma desse vetor P0, P1 ou P1, P0, tanto faz, como eu disse, a gente vai encontrar a raiz disso. Então, um número positivo. Essa é a distância. A brincadeira é como encontrar esse danado dessa norma. Né? E é isso que a gente vai brincar agora. Então, se o ponto P0 pertence ao plano, não tem o que fazer, a distância é zero. Então, eu quero pegar o caso que não está. Então, vamos escrever isso para ficar completinho aqui as notas para vocês. Observe que P0 pertencente a π, C e somente C, distância de P0 a π for zero. Então, não tem o que fazer. Então, a distância de P0 ao ponto é zero. Vamos pegar agora o caso que eu quero. Suponha que não seja. P0 não esteja em π. Suponha que P0 não esteja em π. Não esteja no plano. Tá? Então, o que é que eu tenho? Tenho que pegar um ponto P. Vamos escrever essa figurinha aqui. Ó. Escrever essa figurinha. Então, pega um ponto P qualquer do plano. Então, seja P, um ponto qualquer do plano. Do plano π. E N, seu vetor normal. A gente sabe que na reta eu tenho um vetor diretor, no plano eu tenho um vetor normal. Então, vou pegar lá seu vetor normal.
Aí, o que é que a gente tem? A gente tem uma característica muito boa, né? Eu vou escrever o vetor normal aqui, ó. Eu escrevi. Isso aqui é o vetor normal. Ora, qual é a característica do vetor normal? O vetor normal, pessoal, vocês estão vendo aqui na figurinha, ele é paralelo ao vetor P1, P0. P0, P1. Não importa. Tá? Então, ele é paralelo a quem? A esse vetor aqui, ó. A esse vetor. Então, eu tenho aqui um vetor, né? Vamos escrever aqui, que é o P1, P0, ou P0, P1. Tá? E esses caras são paralelos, ou seja, esse tem que ser paralelo a esse. Então, vamos escrever isso. Então, vamos voltar aqui. E N seu vetor normal. Como? Como? P0, P1 é paralelo a N, ou seja, ao vetor normal, o que é que a gente tem? Quem vai ser o P0, P1? Daí, vamos escrever assim, P0, P1, que é o vetor, que é o que eu estou precisando, né? A distância do P0 ao ponto. Esse cara vai ser exatamente a projeção, olha só, projeção do P0, P1, aonde? Na normal. Se eu projetar esse cidadão, né? Aqui, observa que eu estou com. Esse é meu P0, obviamente está distinto os tamanhos, mas o que eu quero é exatamente jogar esse cara aqui. Se eu projeto o meu vetor P0, P1 na normal, estou projetando ele, então eu tenho exatamente meu vetor P0, P1. Já que eles são paralelos, tá? Já que eles são paralelos. Ora, mas isso a gente sabe fazer. Vocês aprenderam como é projeção de dois vetores. A gente viu isso na primeira sessão. A projeção entre dois vetores é o quê? Exatamente, eu estou calculando a norma, observa que eu tenho uma norma maior e agora eu quero a projeção. A projeção é a norma do vetor normal ao quadrado com o quê? O produto interno entre n P0P com a normal. Normal, tá? Com a normal. Ou seja, moralmente, o que é que eu tenho? Isso aqui não vai dar. Eu vou jogar isso lá para o outro lado, pessoal. Desculpa. Não vai dar. Deixa eu ver se eu pego isso aqui para jogar lá para o outro lado. Vamos copiar. Tá. Deixa aqui. Vou escrever aqui de novo. Ora, mas quem é esse cara? Isso aqui vai dar a norma ao quadrado aqui não vai modificar, obviamente. Estou tirando norma do número positivo é ele mesmo. Então tá aqui. Só que aqui, observa o seguinte. Então, tem aqui, né? Aqui. Só que aqui vai ficar como? Vai ficar... Aqui eu tenho um produto. Ó. Aqui vai dar uma normal. Então vai dar a norma. E aqui o produto interno. Vai ser P0, N, né? Que não muda. N. Vou escrever assim, P0P. Ora, esse cara aqui, eu vou simplificar com um desses, desculpa. Isso vai ficar como? Isso vai ficar N, P0P, sobre módulo, obviamente, sobre a norma. Eu estou calculando sempre distância. Distância é algo positivo. Nunca esqueça esses módulos, tá? Portanto, o que é que eu vou concluir? Que a distância de P0 até π nada mais é do que o quê? O produto interno módulo na normal com P0P. P é um ponto qualquer do plano e o P0 é o que eu vou te dar para encontrar, dividido pela norma do vetor normal. Tudo isso aqui eu vou te dar. Exemplos, bem simples. Vamos calcular. Exemplo. Exemplo. Eu vou dar 2 e vou fazer 1, tá? E vocês ficam com o outro, como sempre. Calcule a distância dos pontos R. Eu vou fazer o R e vocês fazem o S em casa, tá? R igual a 1, 1 menos 1 e S igual a 1, 1, 1, tá? Tudo 1. Então, só. Eita, aqui. 1, 1, 1. A quem?
ao plano, 2x menos y mais z igual a 2. Pronto. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que calcular a normal do plano, só que eu sei que é a normal desse plano. A normal desse plano não é difícil de ver, que é 2 menos 1 e 1. Lembra que a normal é o que está aqui, ó, na frente das variáveis. Tá? E eu tenho que pegar um ponto qualquer do plano e encontrar a distância desse ponto a R, ou melhor, o vetor desse ponto a R, e fazer o produto interno com a normal, que eu já vou encontrar. Então, vamos calcular, né? Isso. Solução. Vou fazer o do R, tá? Vamos calcular a distância de R ao plano. Tá? Vocês calculam S ao plano. Beleza. Então, vamos lá. Então, quem é? Observe que quem é a normal? N é 2I menos J mais K. Isso é a normal. Tá? Essa é a normal. Portanto, tá aí. Quem é a norma da normal? É a raiz de cada entrada ao quadrado. 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Isso aqui é N, tá? Então, é raiz de 6. Ora, já tem uma norma do vetor normal. Agora, eu preciso encontrar o produto interno do normal com o ponto. P0, P. Eu já tenho R. Então, eu preciso encontrar um ponto do plano. Tá? Um ponto qualquer do plano. Então, aí fica a gosto do freguês, tá? O que é que vocês precisam fazer? Você precisa encontrar um ponto de tal forma que você substitui x, y e z. Quando você multiplicar o x, 2x menos y mais z, isso tem que dar 2. Isso tem que dar 2, tá? Sei lá, eu posso... Pega um ponto mais simples, né? Pega x igual a 2, z igual a 1. Então, acha y. Tá? Então, um ponto... Ou então 0, 0 e 2, por exemplo. Tá? Aí fica a gosto... O gosto é de vocês, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos agora encontrar o P0P. Tá? P0P. Vamos calcular o P0P. Isso aqui é o R, que está 1. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Além disso, né? Além disso, isso, tá? Quem é o R, né? Que é o P0, que vai fazer o papel dele. R é o ponto 1, 1 e menos 1. R é um ponto 1, 1 e menos 1, tá? Beleza. O ponto P é um ponto qualquer que pertence ao plano, tá? Eu vou pegar I, P, sei lá. Vou pegar o ponto mais simples aqui possível. 0, 0 e 2. Tá? Vou pegar um ponto mais simples possível. 0, 0 e 2. Tá? Então, eu quero fazer a distância, a diferença, né? A diferença entre RP, o P e R. Fica à vontade. Tá? Daí, quem é RP é P menos R. Tá? Então, vamos pegar PR, só para não levar esses números negativos. É o R menos P. Então, vai dar 1, 1 e menos 1, menos 2. Dá menos 3. Tá? Menos 3. Esse é o PR. Então, agora eu vou fazer o produto interno com a normal. Logo, quem é a normal interno com PR? Isso aqui é quem, pessoal? Vai ser cada entrada multiplicada uma a uma somada, né? Quem é N? Vou colocar aqui N só para vocês verem. 2 menos 1 e 1. Opa, 2 menos 1 e 1. 2 menos 1 e 1. Interno com quem? 1, 1 e menos 3. Quem é isso aqui? Isso aqui é 2 menos 1 menos 3. Isso dá quanto? 2 menos 1, 1. Menos 3, menos 2. Menos 2. Eu vou calcular o módulo disso. Portanto, o módulo disso é 2. Pronto.
Por fim, daí, eu já tenho um daí, né? Finalmente, quem é a distância de quem? Do ponto R a π, ao plano π, é exatamente o quê? Cadê? A norma da normal, quociente aqui, e o produto interno e módulo disso aqui. Ora, mas eu sei, né? 2 sobre raiz de 6. Portanto, distância de R a π é 2 sobre raiz de 6. Acabou. Tá? Tentem calcular o outro. Tá? O outro, a distância é 0. Seja lá por quê, mas eu peguei a distância desse S ao ponto é 0. Tá? Não é difícil de ver, né? Vamos ver por quê? A gente tem mais 5 minutos, 2 minutinhos. Olha só, é simples de ver, né, nesse caso. Por quê? Substitui isso aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 1, mais 1. Isso tem que dar 2. Mata esse com esse, isso dá 2. Opa, 2 igual a 2. Então, de fato, esse ponto aqui tá no plano. Se ele tá no plano, acabou. A distância é 0. Tá? Não, precisa não racionalizar não, pessoal. Isso aqui é indiferente. Tá? Indiferente. Na prova, quem chegou a alguma coisa do tipo, assim, sem racionalizar, aquela da área, tá? Então, só para fechar aqui a gravação.